Fala pessoal, estamos aqui dando início ao segundo episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui, Felipe Rodrigues Super. Então, Felipe, conta pra nós qual é que vai ser o tema de hoje. Gente, hoje a apresentação do conteúdo é o seguinte: são as fases do treinamento que a gente precisa respeitar no futsal e no futebol. Quanto que é importante respeitar essas fases para que os estímulos apresentados tenham que ser de acordo com o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças. Pro professor é muito importante tu ler autores que sejam como referência aí na literatura quanto a esse assunto, né? As fases do treinamento. Quais são as atividades, os estímulos cognitivos, motores e comportamentais que são de acordo com cada fase de desenvolvimento da criança? Bom, dentro disso que o professor Felipe falou, sobre autores que a gente tem que procurar, que falam sobre essas fases de treinamento, eu vou trazer para vocês, dentro de uma pesquisa que a gente acabou fazendo, sobre autores que falam de como eles falam e como eles dividem essas fases de treinamento, né? Então, vocês vão ver que tem diferentes nomenclaturas para cada fase e diferentes números de etapas que cada clube propõe ou cada professor propõe, então, né? Então, por exemplo, eu vou trazer dois exemplos do Vasco e do Corinthians. No Vasco, o professor Próspero Paoli, que é o coordenador metodológico, né? Lá no Vasco é dividido em 3 etapas, que é a formação inicial dos 6 aos 10 anos, formação básica dos 11 aos 14 e a formação de alto rendimento dos 15 aos 20. Segundo o professor Sargentino, uma matéria que tem na Universidade do Futebol, que era o preparador físico da base do Corinthians, lá no Corinthians a forma é diferente da do Vasco. Então, lá eles dividem em 2 fases, a generalizada e a de especialização. Dentro da generalizada, a gente tem a iniciação, que é dos 6 aos 10 anos, e a formação atlética dos 11 aos 14. E mais pra frente, na especialização, temos 2 fases também, que são a fase da especialização dos 15 aos 17 e de performance aos 17. E trazendo um pouco pro lado mais acadêmico do assunto, tem um artigo do professor Otávio Betega, que trata sobre o modelo ondulatório de ensino, que ele divide em 4 fases também. Diferente disso, o professor Freire traz específico pro futebol, ele divide em 6 fases. Então o que a gente tem dentro disso? Que são várias divisões que autores trazem de forma diferente, e é importante a gente entender o que cada fase tem a dizer e o clube ter isso bem definido para orientar o seu trabalho. E para começar essa discussão com o professor Felipe, eu vou trazer uma pergunta para ele, o porquê que ele acha que é importante o clube, o professor e os pais entenderem a importância e entenderem um pouco de cada fase. Primeiro nesse sentido dos autores aí que o professor Leandro citou, cada autor tem 5 fases, tem 6 fases, outros tem 4 fases, mas se tu analisar cada autor desse, tudo tem as suas referências já bem norteadas, né? Então depende de cada instituição, depende de cada clube, de cada escolinha, dos profissionais que trabalham, que tem que fazer reuniões periódicas quanto a isso, das ideias dos profissionais, para quem está trabalhando formular essas fases e respeitar essas fases durante os trabalhos anuais da temporada. Por que é importante respeitar essas fases? Porque cada fase tem a sua particularidade. Vamos dar um exemplo prático. Do 5 ao 7 ali, que geralmente é a iniciação no futsal e depois faz a transição para o futebol, mais tarde futebol de campo. As explorações têm que ser no sentido do entendimento de jogo, porque a criança vai entrar dentro de uma quadra, dentro de um mini campo, ela não vai ter noção no dia que ela vai fazer gol, ela não vai ter noção de que o lado que ela defende, o lado que ela ataca, ela não vai ter noção que a bola sai em lateral, tem que ter uma cobrança, quando for cobrar um lateral, por exemplo, ela tem que defender um lado do gol. Então esses estímulos, diretamente falando com a criança, para ela ter um entendimento geral quais os objetivos do jogo. Aí também o sentido do alvo, onde eu faço gol, então do 5 ao 7 é o entendimento geral, onde faz gol, onde defende, quem são os seus colegas de time que ela pode contar, tá? Contar para atingir o objetivo do jogo, no caso do futebol e do futsal, que é o alvo do gol. Só que tudo isso muito importante nessa fase e que eu e o professor Leandro e os amigos da gente que nós temos nos grupos de estudos concordamos que essa fase é a fase da brincadeira. A primeira coisa que a criança precisa ter é prazer de jogar a modalidade. Não aí que tu tem que pegar
que faz no sentido dos pais também terem entendimento, Leandro, dessas fases do aprendizado. Por exemplo, um pai coloca a criança lá com 6 anos e quer que a criança seja competitiva, quer que a criança jogue jogue campeonatos já competitivos com cobrança. Então essa não é, na minha opinião, e eu acho que o Leandro concorda comigo, a fase para ter esse tipo de cobrança. Não que não possa participar, mas esse tipo de cobrança é ruim, porque elas precisam, primeira coisa, é ter o prazer de jogar a modalidade, né? Eu acho que a gente concorda que essas faixas etárias, cada uma tem suas especificidades, desculpe, são diferentes, né? Então a abordagem tem que ser diferente para cada uma, né? Tanto do clube quanto do professor, porque cada fase ela vai refletir no nível de jogo diferente dos alunos, vai refletir no nível de cobrança que o professor vai ter sobre eles, deveria refletir também no nível de cobrança que os pais têm sobre os alunos, porque não adianta eu querer que meu filho com 10 anos jogue um futebol de alguém de 15 anos ou de um profissional, eu tenho que entender por que fase o meu filho está passando, né? E isso tudo vai refletir no treinamento, como o Felipe falou, porque cada faixa etária vai ter a sua especificidade, né, Felipe? Então, vai ter hora que a criança vai brincar mais e sempre do simples para o mais complexo ele vai evoluindo no treinamento. Então, a gente entende que se o clube tiver o entendimento de cada fase, ter dividido como é que vai trabalhar em cada fase, o professor conseguir aplicar esse treinamento, vai colaborar muito para a formação do atleta. E o clube entender, o professor ter esse entendimento é muito legal, mas também o principal nessa fase inicial, que a gente está dando como exemplo na pergunta, é os pais, né? É os pais terem esse entendimento. Não é hora do meu filho aprender tal situação, não é hora do meu filho ser estimulado para tal situação. Então, os pais, reuniões periódicas dos pais acontecem pouco na iniciação nos clubes. Acontecem poucas reuniões periódicas, que é o mais importante nessa fase de iniciação é os pais, que são os pais que levam as crianças para os treinos, são com os pais que a gente tem um contato direto caso tenha algum problema comportamental. Então, a reunião periódica dos pais é muito importante. E daí vai seguindo depois, que quando a idade vai passando, os estímulos e as atividades, as explorações vão sendo diferentes. Então vai chegar lá no sub-9, no sub-11, a gente já vai começar a ter comportamentos mais setoriais dentro do campo da quadra, a ter noção desse sistema defesa e ataque, né? Alguma movimentação ou alguma manobra diferente para fazer durante o jogo. Já dá para começar a influenciar eles a ser um pouquinho competitivo na hora dos jogos e dos festivais. Claro que depende de onde tu tá. Às vezes tu tá numa escolinha, tu vai jogar uns festivais. Às vezes tu tá num clube, tu vai jogar um estadual, que é mais competitivo, com uma pressão por resultado e por ambiente maior, mas assim, dependendo sempre da instituição e de onde está trabalhando. E também, Felipe, essa questão, né, o clube, do professor e dos pais entenderem essa questão das fases do treinamento para também evitar uma especialização precoce, né? Claro. Que ocorre muito de a gente tentar buscar, às vezes, dar treinamento do adulto repetindo as crianças sem entender que eles são crianças e estão numa fase de brincar. Então, todo esse entendimento que tu deu uma pincelada um pouco ali de cada fase, é importante para saber. Mas o mais importante que a gente tentou passar nessa primeira parte do podcast sobre fases do treinamento é que existem fases, tem que se respeitar cada fase e o clube decidir como vai dividir e entender qual é a importância de cada uma, qual é a característica de cada uma, para a gente poder guiar um processo e ajudar o atleta a se desenvolver. Beleza. Tá, pessoal? Então essa foi a primeira parte do segundo episódio do podcast que a gente vai tratar sobre fase de treinamento. Espero que tenham gostado. Dúvidas, todo feedback é importante pra gente, seja positivo ou negativo, a gente fica por aqui. Aguardamos aí os comentários ali no Facebook, no Instagram, alguma pergunta, algum questionamento. Queremos mais a participação de vocês. Grande abraço. Valeu, pessoal. Forte abraço e se conecte com a gente nesta vez.